Olá, este é o Sabedoria de Negócios e hoje eu trago para você mais uma aula do nosso curso de Economia, aula de número 48, onde trataremos do tópico Política Fiscal. Política Fiscal. Em tempos de vacas magras, mais gastos do governo; em tempos de vacas gordas, menos gastos. A política fiscal diz respeito aos impostos e gastos do governo. No Brasil, por muitos anos, a política fiscal foi uma verdadeira bagunça. Gastava-se consistentemente mais do que se arrecadava, gerando inflação alta via emissão de moeda. Em 2000, algumas regras de prudência foram aprovadas e aprovou-se a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, e assim a política fiscal ficou mais equilibrada. Nessa época, discutiu-se se seria apropriada a imposição de que o governo precisaria sempre gastar exatamente o arrecadado com impostos, nem mais nem menos. Sorte nossa que chegaram à conclusão de que isso não deveria constar da nova ordem fiscal. Isso, você leu bem, somos contra a lei que equilibra continuamente o orçamento do governo. Não nos entenda mal, disciplinar a ação do governo é muito importante, sem dúvida, mas a regra do orçamento público sempre equilibrado não é boa. Vejamos por quê. Em tempos de atividade econômica ruim, a arrecadação de impostos cai, visto que esta depende muito do giro da economia. Além disso, sobem os gastos com coisas como seguro-desemprego, auxílio federal a estados e municípios, etc. Ou seja, o orçamento do governo tende a ficar desequilibrado para o negativo quando a economia vai mal. Agora, se para compensar esse desequilíbrio de gasto alto e arrecadação baixa o governo eleva os impostos ou deixa de pagar seguro-desemprego, por exemplo, a atividade econômica afunda ainda mais. Portanto, na maré baixa, é para deixar o déficit do governo se elevar mesmo. Sim, o resultado disso é que o governo aumenta seu endividamento nos tempos ruins. E, portanto, mais adiante precisa acontecer uma compensação na direção contrária. No tempo de vacas gordas, o governo precisa maneirar nos gastos para, com a arrecadação em alta, pagar pelo aumento da dívida contraída na época das vacas magras. Então, quando a economia reaquece, é preciso conter os gastos e não reduzir a alíquota de impostos. Até porque o contrário, ou seja, aumentar o gasto público em tempos de crescimento econômico forte, aqueceria a economia de maneira desnecessária, elevando a inflação. Essa combinação de gastar mais em tempos ruins e segurar os gastos em tempos bons chama-se política fiscal anticíclica. O nome diz tudo, ela rema na direção contrária do ciclo. O problema é que a lógica econômica da política fiscal anticíclica nem sempre bate com os incentivos dos políticos, sempre eles. Na prática, a política fiscal é, em muitos casos, a oposta da ideal. Nas épocas difíceis, quando os mercados ficam relutantes em emprestar para governos imprudentes, estes normalmente correm para apertar os cintos, uma vez que simplesmente não há outro jeito, e nos tempos de bom crescimento, com a arrecadação sobrando nos cofres, a tendência dos governos é relaxar. Eles aproveitam esses momentos para gastar mais e distribuir favores, principalmente perto das eleições. Tudo ao contrário do que deveria ser, na nossa opinião. Então aqui encerra-se mais uma aula. Espero que todos tenham entendido perfeitamente o conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários que estarei respondendo vocês. Deixem o gostei e se inscrevam no canal. Até a próxima aula.